Eu enterrei o machado no crânio do meu irmão enquanto ele ainda ria da piada que contava sobre a nossa família unida. O sangue jorrou como vinho tinto derramado numa mesa de jantar em família, manchando o linho branco que a minha mãe tanto prezava. E nesse instante, soube que o divórcio seria só o começo, o verdadeiro corte seria com as raízes podres que me amarravam a eles. O sol de Lisboa batia impiedoso na varanda do nosso apartamento no Chiado, onde o aroma de pastéis de nata frescos se misturava ao cheiro metálico do suor e do desejo proibido. Eu voltara cedo do estaleiro em Almada, onde supervisionava a construção de um iate para o magnata do vinho do Douro, um daqueles dias em que o mar parece conspirar contra ti, com ondas que te recordam a fragilidade de tudo. As chaves tilintaram no bolso enquanto subia as escadas de madeira rangente, o coração leve com a surpresa que planeava, um colar de filigrana de Gondomar, comprado numa orivesaria escondida no porto durante uma viagem de negócios. Imaginava o sorriso dela, os olhos castanhos a iluminarem-se como as luzes do aqueduto das águas livres ao anoitecer. Mas o que encontrei não foi um sorriso. Foi um gemido abafado, ritmado, que ecoava pelo corredor como o lamento de um fado mal entoado. A porta do quarto estava entreaberta, e o ar estava carregado de um perfume que não era o dela, um aftershave amadeirado, o mesmo que o meu irmão usava desde os tempos de puto, quando roubava as minhas navalhas para se fazer homem. Empurrei a porta devagar, como se o mundo se movesse em câmara lenta, e ali estavam eles, a minha mulher, Ana, nua sobre os lençóis de algodão egípcio que eu trouxera de uma feira em Mafra, e o meu irmão, Tomás, com o corpo marcado pelas tatuagens que fizera em segredo para rebelar-se contra o pai conservador. Ele estava de costas para mim, os músculos tensos como cordas de um barco sob tormenta, e ela. Ela olhava diretamente para a porta, os olhos vidrados não de pânico, mas de um prazer culpado que se desfazia num instante. João, murmurou ela, como se o meu nome fosse uma praga que invocasse o diabo. Tomás virou-se devagar, o rosto corado, o cabelo desgrenhado, e em vez de negação, soltou uma gargalhada curta, nervosa. Irmão. Chegaste cedo. O machado não era literal, claro. Naquele momento, enterrei na minha mente, uma lâmina afiada forjada nos anos de silêncios familiares, nas discussões à mesa sobre heranças e lealdades fingidas. Mas o sangue que vi foi real, o meu próprio, escorrendo pela garganta em golfadas de baile, enquanto o quarto rodopiava como o carrossel de um arraial em Cascais. Saí sem uma palavra, desci as escadas aos tropeções, o colar ainda no bolso como um talismã amaldiçoado. Lá fora, o Chiado fervilhava de turistas com máquinas fotográficas, casais de mãos dadas, e eu, um fantasma entre eles, caminhando até ao Tejo como se o rio pudesse lavar a traição. Sentei-me num banco de ferro forjado perto do cais do Sodré, onde os ferris apitam como almas penadas, e ali, sob o céu de um azul impiedoso, comecei a dissecar o que restava de mim. Ana e eu tínhamos casado há 8 anos, numa capela em Sintra envolta em névoa, com o mar ao fundo como testemunha eterna. Ela era a filha de um professor de literatura na Universidade de Coimbra, com uma paixão por poetas como Fernando Pessoa que a fazia recitar versos à mesa do pequeno almoço. Eu, o engenheiro naval, o filho do meio que herdara o pragmatismo do pai, um homem que construíra a casa familiar em Setúbal com as próprias mãos, tijolo a tijolo, para provar que o trabalho honesto valia mais que palavras vazias. Tomás, o irmão mais novo, sempre fora o favorito. O artista, diziam eles, com o seu jeito de pintor amador que vendia quadros falsos de azulejos em feiras de rua no Bairro Alto. Mas eu sabia a verdade, ele era o parasita, o que sugava o dinheiro da família para os seus projetos, enquanto eu pagava as contas, as viagens a Paris que a mãe tanto ansiava, o carro novo para o pai que fingia não precisar. E agora, isso. Não era só sexo, era uma conspiração contra o pilar que eu era, o homem que o sustentava sem queixas. O telefone vibrou no bolso, uma mensagem dela: onde estás? Fala comigo. Ignorei. Outra do Tomás: foi um erro, irmão. Vem para casa, resolvemos como homens. Como homens. A risada dele ecoava na minha cabeça, e eu imaginei o machado a cair, o crânio a partir-se como uma noz madura. Mas o verdadeiro golpe seria mais lento, mais preciso, como o corte de uma quilha no navio, limpo, irreversível. Naquela noite, voltei ao apartamento. Eles já se tinham ido, Ana para a casa da mãe em Oeiras, Tomás para o estúdio improvisado no Lisboa Factory, onde pintava as suas obras-primas com tintas roubadas. O quarto cheirava a eles, um fedor de suor e mentiras. Despi a cama, queimei os lençóis num caixote do lixo atrás do prédio, assistindo às chamas dançarem como fados irados. Liguei para o advogado, um antigo colega de faculdade em Lisboa, e disse apenas: quero o divórcio. Total. Sem piedade. Os dias seguintes foram um nevoeiro de papéis e audiências. Ana chorava no tribunal, os olhos inchados como figos maduros, jurando que fora um lapso, que me amava ainda. O juiz, um homem de bigode grisalho e sotaque alentejano, olhava para mim com uma pena que me revirava o estômago. Senhor Oliveira, reconsidera.
A família é sagrada em Portugal. Sagrada. Rimo por dentro. A minha família era um tumor, inchado de segredos e invejas, enraizado na casa de Setúbal onde o pai bebia vinho do Alentejo até cair, e a mãe tricotava mentiras para tapar as fendas. Cortei os laços um a um. Primeiro, o divórcio, dividi tudo ao meio, mas garanti que ela ficasse com o apartamento, um presente envenenado, pois sabia que Tomás morreria de ciúmes por não poder pagar as prestações. Ele, que vivia de favores meus, agora teria de enfrentar o mundo real. Bloqueei os números, mudei as fechaduras, vendi o colar de filigrana numa casa de penhores no Rossio por metade do preço, o dinheiro foi para uma conta secreta, o primeiro tijolo da minha nova vida. Mas o ódio não se dissolvia tão fácil. Ele fervia nas noites insones, quando me sentava na varanda com uma garrafa de Porto Tawny, olhando para as luzes da ponte 25 de Abril piscarem como olhos acusadores. Lembrei-me da infância, as praias de Troia, onde Tomás me empurrava para as ondas para endurecer, enquanto o pai ria e dizia, homens não choram. A mãe, com o seu rosário de madrepérola, perdoava tudo com um Deus entende. Agora, eu entendia, eles me moldaram para ser o bode expiatório, o forte que aguentava as quedas dos fracos. A vingança começou subtil, como o vinho que se infiltra na terra seca. Contactei um antigo amigo, um detetive particular que trabalhava sombras em Cascais para maridos ciumentos. Descobre tudo sobre o Tomás. E sobre a Ana. Os relatórios chegaram por e-mail, anónimos, fotos dela nos braços dele em bares escondidos no cais do Sodré, mensagens onde ela o chamava, o meu verdadeiro amor, rindo-se de mim como o chato previsível. Tomás, por seu lado, vendia segredos da família, contava aos amigos como eu roubara a herança do pai, mentiras que ecoavam nos jantares de Natal. Usei isso. Não com violência, isso seria demasiado fácil, demasiado vulgar. Em vez disso, plantei sementes de dúvida. Enviava anónimos para a mãe, o teu filho favorito traiu o irmão. Pergunta-lhe sobre a Ana. Para o pai, o Tomás anda a falar mal de ti nos bares. Diz que és um bêbado inútil. Para os tios em Évora, a família desmorona por causa do Tomás. Ele dorme com a nora do João. O caos instalou-se como uma tempestade de verão no Algarve. A mãe ligou-me uma noite, a voz trêmula como folhas de sobreiro. João, o que se passa? Teu irmão diz que és tu mentiroso. Respondi friamente, mãe, eu cortei laços. Não me envolvas. Desliguei, sentindo o machado enterrar-se mais fundo, não no crânio dele, mas na alma da família, rachando as uniões que os mantinham de pé. Ana tentou reconciliação, aparecendo no estaleiro com um ramo de flores de laranjeira, o perfume doce a sufocar-me. Eu errei, João. Volta para mim. Sem ele. Rime, uma gargalhada seca como o corte de um vinho velho. Volta. Para quê, Ana? Para seres a ponte entre irmãos. Não. Tu és o veneno, e eu sou o antídoto. Ela chorou, mas eu via nos olhos dela o cálculo, o medo de perder o conforto que eu proporcionara. Deixei-a ir, sabendo que Tomás a descartaria assim que o dinheiro secasse. Mudança radical, vendi o que restava e mudei-me para o Porto, para um apartamento modesto na Ribeira, com vista para o Douro onde os barcos rabelos dançam como memórias vivas. Ali, comecei de novo, um novo emprego numa estaleira de barcos tradicionais, restaurando fragatas como se restaurasse a mim próprio, prancha a prancha. As noites eram para escrever, não diários, mas cartas não enviadas, à família, descrevendo o vazio que eles deixaram, o alívio da ausência. Vocês criaram um homem para suportar, mas eu escolho cair para renascer. Aconteceu 6 meses depois, numa tarde chuvosa de outono. Recebi uma carta da mãe, a caligrafia tremida como se escrita com uma mão de criança. João, o Tomás fugiu com a tua ex-mulher para a Espanha. Levou dinheiro que não era dele. O teu pai está doente, o coração partido. Volta, filho. A família precisa de ti. O coração partido. Meu também o fora, mas eu o costurara com linhas de aço. Não voltei. Em vez disso, enviei uma só palavra, não. O machado caíra, o sangue secara, e o que restava era a cicatriz, uma marca de liberdade, dura como o granito das falésias da costa vicentina. Lisboa ficara para trás, com os seus fantasmas e traições, e eu, finalmente, era o capitão do meu próprio navio, navegando para águas desconhecidas onde o sol brilha sem sombras. Mas a história não acaba aí. O ódio, esse animal faminto, não morre com um corte, ele hiberna, espera o momento. 1 ano depois, no Porto, cruzei-me com um conhecido comum, um primo distante que bebia gin tónico no Majestic. Tomás está falido, João. A Ana abandonou em Sevilha, grávida de outro. A tua mãe morreu sozinha, o pai em casa de repouso em Setúbal. As palavras caíram como pedras no Douro, e eu senti. Nada. Não alegria, não pena.
Apenas uma paz gélida, como um nevoeiro matinal na foz do rio. Naquela noite, subi ao Torre dos Clérigos, o sino a badalar como um réquiem, e olhei para a cidade estendida aos meus pés, as ruas labirínticas, os azulejos que contam histórias de glória e ruína. Escrevi a última carta, desta vez para mim, eles cortaram-me, mas eu cortei mais fundo. A vingança não é um machado, é viver sem eles. Dobrei-a, guardei-a no bolso, e desci para a rua, onde o fado tocava numa tasca próxima, não de lamento, mas de aceitação. E assim, em Portugal, terra de saudades e renascimentos, eu renasci, não perdoando, mas esquecendo o suficiente para respirar. O mar, eterno, lambia as praias, e eu, finalmente, era livre. A liberdade tem o sabor salgado do Atlântico, mas também o amargo de uma prova que se engole sem cuspir. No Porto, os dias começavam com o cheiro de café forte da confeitaria vizinha, misturado ao salitre que subia do rio, e eu acordava com o peso de sonhos onde o machado ainda ecoava. Não era remorso, Deus me livre, mas uma vigilância constante, como um vigia no farol da costa da Galiza, à espera da próxima onda traiçoeira. O novo emprego no estaleiro de Matosinhos era um bálsamo. Ali, entre o rangido da madeira de carvalho envelhecido e o martelar ritmado dos ferreiros, eu encontrava propósito. Restaurávamos barcos de pesca tradicionais, essas barcas varinas com velas remendadas que os pescadores de Matosinhos ainda usavam para desafiar o mar como os seus avós. O meu chefe, o Sr. Ramos, um homem de 70 anos com mãos como garras de caranguejo e olhos que viam através das mentiras, notara a minha quietude. Oliveira, tu chegas aqui como um barco sem leme. O que te partiu? Perguntara-me numa pausa para almoço, partilhando uma broa de milho com sardinhas grelhadas. Contei-lhe tudo, sem filtros, o adultério, o divórcio, o corte com a família. Ele ouviu, mastigando devagar, o sol de meio-dia a refletir nas ondas como diamantes partidos. A família é como um barco, João. Às vezes, para salvar a embarcação, deitas carga ao mar. Tu fizeste bem. As palavras dele foram o primeiro elogio genuíno que ouvi em anos, e naquela tarde, enquanto lixava uma prancha curvada, senti o primeiro vislumbre de cura, não esquecimento, mas a aceitação de que a dor era parte da madeira, não o fim dela. Mas a mente, essa traidora, não descansa. Nas noites, quando o Douro se acalmava e as luzes da ponte de Dom Luís I tremuluziam como estrelas caídas, eu revivia os momentos. Ana, com o seu riso como o tilintar de copos de moscatel em festas de família, Tomás, com o seu charme de vendedor de enganos, sempre a roubar o centro do palco. Lembrei-me do casamento deles, não literal, mas o que eu imaginava, um pacto silencioso, selado nas costas viradas para mim. Decidi aprofundar a ferida, mas de forma controlada, como um cirurgião que corta para curar. Contratei o detetive novamente, desta vez para vigiar o rastro deles em Espanha. Os relatórios chegavam como capítulos de um romance maldito, Tomás, vivendo de biscates em Málaga, pintando murais para turistas que o tomavam por gênio, Ana, sozinha num apartamento minúsculo em Granada, o ventre arredondado, trabalhando como guia turística para grupos de ingleses que mal falavam espanhol. Ela escrevia num blog anónimo, descobriu por acaso, através de um link num fórum de mães solteiras, relatos poéticos sobre o amor perdido e a força da mulher portuguesa no exílio. Ironia cruel, citava Pessoa, navegar é preciso, como se o adultério fosse uma odisseia heroica. Enviei-lhe um e-mail, o primeiro contacto desde o divórcio, assinado com um pseudónimo, o mar não perdoa os que traem a quilha. Boa sorte com o teu novo capitão. Anexei uma foto minha no Porto, de pé num barco restaurado, o sol a bater no meu rosto agora mais magro, mais duro. Ela não respondeu, mas o blog parou de atualizações por semanas. Tomás, por seu lado, tentara contactar-me através de um primo, irmão, preciso de ajuda. A Ana. Complicações. Ignorei. Deixei que o silêncio fosse a minha lâmina mais afiada. Enquanto isso, a vida no Porto tecia novas malhas. Conheci a Inês numa livraria na Rua das Flores, onde o cheiro de papel velho se misturava ao aroma de francesinhas das tascas próximas. Ela era bibliotecária, com óculos de armação fina e um cachecol de lã tecida em Viana do Castelo, e devorava romances russos como se fossem pão quente. Dostoiévski entende a alma humana, disse-me ela, folheando Crime e Castigo. A culpa devora por dentro. Rime, amargamente. E a vingança? Isso ele também entende. Ela ergueu os olhos, cinzentos como o céu de novembro, e sorriu. A vingança é o crime sem castigo, se fores esperto. Conversámos horas, sentados num café com vista para a ribeira, onde os barcos de cruzeiro atracam como elefantes brancos. Contei-lhe a minha história, não toda, mas o suficiente para que ela visse as cicatrizes. Inês não ofereceu piedade, em vez disso, partilhou a dela, um noivo que a deixara por uma colega de trabalho, numa traição que a fizera questionar a fé católica em que fora criada. Cortei tudo, João. Mudei para o Porto,
comecei a ler como se os livros fossem inimigos a conquistar. Naquela noite, caminhámos pela marginal, o vento do Atlântico a chicotear-nos, e pela primeira vez em meses, toquei numa mão sem intenção de posse, só de conexão. Mas o passado, como o vinho do Porto, envelhece mas não morre. Uma carta chegou de Setúbal. O pai, hospitalizado com um enfarte, pedia para me ver. Filho, o Tomás sumiu. A tua mãe. Ela faleceu sem ti. A mãe morta. O choque foi como uma onda que te arrasta para o fundo, não por amor perdido, mas pela constatação de que o corte fora mútuo, e agora irreversível. Fui ao funeral, de comboio, o bilhete comprado com mãos trêmulas. Setúbal, com as suas ruas de sal e marisco, parecia um sonho febril, a casa familiar, agora vazia, com os azulejos da fachada rachados pelo tempo. No cemitério de Palmela, sob os sobreiros centenários, enterrei ao lado do avô, um marinheiro que morrera no Cabo da Roca. A família reunida, tios, primos, rostos enrugados como figos secos, olhava para mim como para um estranho. João, onde estiveste? Murmurou um tio, com sotaque arrastado do Alentejo. Onde estive? Vivos, respondi, seco. Tomás não apareceu, claro. O pai, na cama do hospital depois, com tubos a alimentá-lo como raízes artificiais, sussurrou, perdoa-nos, filho. Fomos fracos. Apertei-lhe a mão, sentindo os ossos frágeis como conchas quebradas, e disse, não há perdão, pai. Só adeus. Voltei ao porto de comboio noturno, o clique-claque das rodas como um metrónomo de luto. Inês esperava-me na estação de São Bento, com um abraço que cheirava a lavanda e chuva. Não chores por eles, João. Chora por ti. E chorei, ali, no meio da azáfama de malas e beijos de despedida, lágrimas que lavavam não a dor, mas a ilusão de que a família era porto seguro. A vingança evoluiu então, de punhal para veneno lento. Descobri, através do detetive, que Tomás tentava vender um quadro, herdado, da mãe, uma peça de arte popular de azulejos que eu comprara anos antes. Denunciei-o anonimamente às autoridades de arte em Lisboa, falsificação de património. Ele foi interrogado, o nome na imprensa local como artista amador em apuros. Ana, por seu lado, perdera o emprego em Granada, o blog revelava desespero, apelos velados por ajuda. Envie-lhe um vale postal modesto, o suficiente para um mês, com uma nota, não por amor. Por pena. Usa bem. Inês e eu tornámo-nos amantes devagar, como um vinho que se degusta em pequenos golos. As noites na Ribeira eram de conversas sussurradas, de mãos entrelaçadas enquanto víamos os fogos de artifício no São João. Ela curava-me com paciência, questionando as minhas fúrias noturnas. A traição deles foi o espelho da tua força, João. Sem ela, serias ainda o homem preso. E eu começava a acreditar. Mas o clímax veio num verão escaldante, quando o porto ferve como um caldeirão de bacalhau à brás. Tomás reapareceu, batendo à porta do meu apartamento, o rosto magro, os olhos fundos como poços secos. Irmão. Preciso de ti. A Ana abortou. Culpa minha, bebi demasiado. A confissão caiu como um anzol no meu peito. Abri a porta, mas não o convidei a entrar. O que queres, Tomás? Dinheiro. Perdão. Ele desabou no degrau, soluçando como o puto que empurrava para as ondas. Tudo. A família acabou sem ti. Rime, uma gargalhada quicou pela escada estreita. A família acabou quando entraste na cama dela. Agora, vai. Ou chama a polícia por assédio. Ele ergueu-se, cambaleante, e cuspiu. És um monstro, João. Mais frio que o pai. Talvez, respondi. Mas sou livre. Fechou a porta na cara dele, e do outro lado, ouvi os soluços afastarem-se. Naquela noite, Inês preparou um jantar simples, rojões à portuguesa, com o vinho tinto do Dão a aquecer-nos. Acabou? Perguntou ela. Quase, disse eu, e pela primeira vez, o machado pareceu enferrujar na memória. O outono no Porto traz um manto de folhas ocre que tapam as calçadas como segredos enterrados, e com ele veio a calmaria, não a paz plena, mas aquela trégua a que segue uma batalha naval, quando o mar se aquieta mas o convés ainda range. Inês e eu instalámo-nos juntos num apartamento maior na Foz do Douro, com janelas que emolduravam o Atlântico como pinturas de Turner, e ali, entre livros empilhados e o cheiro de pão de avintes assando no forno, comecei a reconstruir. O trabalho no estaleiro florescia, o Sr. Ramos confiava-me projetos maiores, como a restauração de um saveiro antigo resgatado de uma praia em Esposende. Passava horas a medir curvas, a unir ripas com cola de peixe seca, sentindo nas mãos calejadas o eco da paciência que me faltara na juventude. Tu tens mãos de artista, Oliveira, brincava ele, enquanto bebíamos cerveja Superboc ao fim do dia, sentados em caixotes virados do avesso.
Não como o teu irmão, que pinta mentiras. Tu constróis verdades. As palavras dele cutucavam a ferida, mas agora de forma curativa, como sal numa machucadura que fecha. Tomás, o nome ainda provocava um aperto no peito, mas menor, como uma ressaca leve após uma noite de vinho verde. O detetive, que eu pagava agora por atualizações esporádicas, relatava que ele vagueava por Barcelona, dormindo em hostels e vendendo esboços para turistas. Ana regressara a Portugal, a Coimbra, vivendo com a mãe e trabalhando numa livraria, ironia poética, vendendo os versos que outrora me recitava ao ouvido. Não interferi mais. A vingança, percebi, era como o Porto, envelhece bem se deixada em paz, transformando-se em algo complexo, não amargo. Em vez disso, foquei-me no presente. Inês incentivava-me a escrever, não cartas de ódio, mas memórias. Transforma a dor em história, João. Como essa de Queiroz fez com as hipocrisias da burguesia. Assim, comecei um caderno, páginas amareladas como as folhas do outono, onde despejava o caos interno, a traição como um furacão que arrasa, mas deixa a terra fértil. Uma entrada falava da mãe, ela tricotava suéteres para nós, Tomás e eu, com lunchip de trás-os-montes, mas os pontos soltos deixavam entrar o frio. Era assim o amor dela, quente, mas permeável a ventos ruins. Outra, sobre o pai, ele construía paredes, mas nunca portas de saída. Preso na sua própria fortaleza, bebia para demolir o que erguera. Escrever era terapia, um exorcismo lento, e Inês lia trechos à noite, a voz suave como o fado de Amália num disco riscado. O Natal aproximava-se, e com ele, o espectro da solidão familiar. Em Lisboa ou Setúbal, as famílias reuniam-se em mesas cobertas de rabanadas e bacalhau, cantando canções alentejanas até altas horas. Nós optámos por um ritual nosso, uma ceia na Praia da Luz, em Lagos, uma viagem de carro pelo litoral, parando em Nazaré para ver as ondas gigantes que desafiam os deuses. Ali, sob um céu estrelado como o manto de Nossa Senhora de Fátima, trocámos presentes simples, ela, um relógio de bolso gravado com Tempo Cura, eu, um colar de corais do Algarve, não de filigrana, mas cru, como uma vida nova. Mas o passado, teimoso como uma alga agarrada às rochas, voltou a puxar. O pai morreu em janeiro, um infarto silencioso na cama de hospital, sozinho exceto por uma enfermeira com sotaque madeirense. A carta do hospital chegou como um selo de cera partido. Sr. Oliveira, o seu pai legou-lhe a casa em Setúbal. Venha reclamar. Inês apertou-me a mão, vai. Fecha o ciclo. Fui, de comboio, o Douro a desfilar como memórias em reverso. Setúbal estava fria, o ar carregado de iodeto e saudade. A casa, outrora orgulho do pai, agora era um museu de pó e arrependimentos, fotos emolduradas de nós três na praia da Figueirinha, a mãe com o rosário, garrafas vazias no armário da cozinha. O advogado, um homem rechonchudo com fato cinzento, leu o testamento, tudo para mim, com uma nota manuscrita do pai, João, perdoa o velho tolo. Constrói melhor que eu. Lágrimas, inesperadas, caíram no papel, não de tristeza, mas de uma pena tardia, por ele não ter construído pontes em vida. Vendi a casa a um casal jovem de Lisboa, que sonhava com um refúgio de fim de semana. O dinheiro financiou uma extensão no estaleiro, um ateliê para ensinar jovens de Matosinhos a restaurar barcos, um legado prático, não de sangue. Tomás soube, um e-mail dele, desesperado, a casa era nossa, João. Roubaram-me o que restava. Respondi pela última vez, não era tua. Era do pai, e ele escolheu. Vive com isso. De volta ao Porto, o inverno cedeu ao primavera, com amendoeiras em flor como promessas brancas. Inês anunciou a gravidez numa manhã de abril, enquanto comíamos ovos rotos com presunto no café da esquina. Um filho, João. O nosso. O choque foi doce, como o primeiro gol de Maduro. Abracei-a, sentindo o ventre ainda plano, e pela primeira vez, o futuro pareceu um horizonte sem tormentas. Mas a mente, essa teimosa, sussurrava dúvidas, seria eu capaz de amar sem o veneno da traição? Nas sessões de escrita, explorei isso, capítulos sobre o medo de repetir ciclos, de ser o pai distante que o meu fora. Inês, com a sua sabedoria de leitora, citava Sofia de Melo Brainer, o mar é sempre o mesmo, mas cada onda é nova. E assim, preparei-me para a paternidade como para uma viagem, com mapas mentais, não certezas. O verão trouxe Tomás de volta, desta vez não à porta, mas à minha vida de forma indireta. Um artigo no jornal local, ex-pintor acusado de fraude em património cultural foge para o Brasil. Ele, com um bilhete de ida simples, deixando dívidas e um rastro de mentiras. Ana contactou-me, através de Inês, um número bloqueado no meu telemóvel. João, o Tomás. Ele partiu sem mim. Posso falar contigo? Pelo bem do que fomos. Inês passou-me o telefone, os olhos firmes, tu decides.
Falei com ela, voz neutra como o mar em maré baixa. O que queres, Ana? Soluços, ajuda. Estou sozinha em Coimbra, sem nada. Ofereci o que pude, uma referência para um emprego melhor na livraria, dinheiro para terapia. Não por amor, disse. Por humanidade. Mas não voltes à minha vida. Ela aceitou, grata, e desligámos com um silêncio que selava o fim. Naquele verão, o estaleiro lançou o Saveiro restaurado no mar, uma cerimónia com vinho espumante e fado ao vivo. Inês, com o ventre arredondado, ergueu uma taça de sumo, ao novo começo. Eu, de pé no convés, senti o machado dissolver-se na espuma, não esquecido, mas transformado em âncora, algo que me mantinha firme, não me arrastava. A gravidez de Inês era como o Douro em cheia, lenta no início, depois uma torrente de mudanças que inundava tudo com vida nova. Os meses de verão esticaram-se em dias de calor pegajoso, onde caminhávamos pela marginal da Foz, parando para gelados de pastel de nata na praia, o bebê a chutar como um peixe vivo no ventre dela. É um nadador, brincava eu, mão na barriga, sentindo o milagre que a traição quase me roubara, a crença na pureza do começo. O estaleiro pulsava com atividade, os rapazes de Matosinhos, filhos de pescadores com mãos ágeis mas olhos sonhadores, aprendiam rápido sob a minha orientação. Ensinava-lhes não só técnicas, como curvar o carvalho com vapor, ou selar juntas com piche de pinho, mas lições de vida, um barco aguenta tempestades se a quilha for reta. A mesma com os homens. O Sr. Ramos, agora semi-reformado, observava de uma cadeira de verga, fumando um cachimbo de raiz: estás a construir mais que barcos, Oliveira. Estás a forjar homens. As noites eram de preparação, berços de madeira que eu mesmo talhava, com entalhos de ondas e âncoras, inspirados nos barcos rabelos que transportam o vinho. Inês lia em voz alta, contos de Andersen adaptados ao mar português, onde o patinho feio vira um golfinho do Tejo. Mas por baixo da alegria, o passado remexia como conchas sob a areia. Sonhos recorrentes, Ana no quarto, Tomás rindo, o machado erguido. Acordava suado, Inês a acalmar-me: é o fantasma a sair, João. Deixa-o ir. Decidi confrontar os restos. Viajei a Coimbra sozinho, num fim de semana de setembro, enquanto Inês descansava. A cidade das Sete Colinas, com o Mondego a serpentejar como uma veia antiga, cheirava a castanhas assadas e memórias académicas. Encontrei Ana na livraria onde trabalhava agora, um espaço aconchegante na rua Sofia Constantes até ao teto, cheias de edições raras de Camões. Ela estava mais magra, o cabelo curto como um corte de luto, olhos que evitavam os meus. João, murmurou, limpando as mãos no avental poeirento. Obrigada pela referência. Salvou-me. Sentei-me numa cadeira de vime, o ar carregado de tinta e papel. Não vim por gratidão, Ana. Vim por fechadura. Falei devagar, desenterrando o que restava, a dor da descoberta, o vazio do divórcio, o ódio que me consumira. Ela chorou, não dramaticamente, mas em golfadas silenciosas, como chuva fina no Alentejo. Eu era fraca, João. Tomás. Ele prometia aventura, e eu cansara-me da rotina. Mas tu eras o porto seguro. Seguro, mas aborrecido, amarguei. Ela abanou a cabeça: não. Eras o homem que eu não merecia. Perdoa-me. Hesitei, o machado fantasma a pesar. Perdão não apaga cicatrizes. Mas aceito que foste humana, falível. Como eu. Saímos para um café na praça, bebendo bicas curtas, conversando como estranhos que partilham um passado. Ela contava da mãe doente, dos planos de estudar de novo, eu, da Inês, do bebê. No fim, um aperto de mão, seco, mas honesto. Boa sorte, Ana. Igualmente, João. De volta ao Porto, contei a Inês, esperando julgamento. Em vez disso, ela sorriu: cresces, amor. Isso é vingança verdadeira, viver melhor. E assim, o outono trouxe não só folhas caídas, mas sementes. Inscrevi-me num curso noturno de Psicologia na Universidade do Porto, atraído pela promessa de entender a mente humana nas suas fraquezas. Aulas sobre trauma, lealdade, o ciclo da traição, conceitos que iluminavam o meu labirinto interno como lanternas de São João. O parto veio em dezembro, numa noite de geada que pintava o Douro de prata. O hospital de São João cheirava a desinfetante e esperança, e quando o choro do bebê ecoou pelo corredor, um rapaz, com olhos cinzentos como os da mãe, o mundo parou. Batizámo-o Miguel, em honra de um santo protetor dos marinheiros, e ali, com Inês exausta mas radiante, segurei pela primeira vez. As mãozinhas dele apertaram o meu dedo, e o machado, enfim, enterrou-se no esquecimento. Os primeiros meses foram um redemoinho, noites sem dormir, com Miguel a mamar como um tubarão faminto, dias de passeios na foz onde o mar cantava berceuses. A família, a minha nova, pequena, era o antídoto perfeito.
Mas o destino, caprichoso como o fado, trouxe ecos do velho mundo. Uma carta de um advogado em Lisboa, Tomás, deportado do Brasil por dívidas não pagas, pedia mediação familiar para reconciliação. Ri-me, mostrando a Inês, o parasita volta ao hospedeiro. Decidi responder, não com silêncio, mas com verdade. Escrevi uma carta longa, enviada por correio registado, descrevi a minha vida nova, o filho, a mulher, o trabalho, contrastando com as ruínas que ele deixara. Tu cortaste o laço, Tomás, quando traíste. Eu só o atei. Não há volta. Viva a tua vida, como eu vivo a minha. Não mencionei perdão, era desnecessário. A resposta dele veio semanas depois, rabiscada, maldito sejas, João. Morrerás sozinho. Guardei-a no caderno, como um capítulo fechado. O ano novo trouxe a expansão. O ateliê do estaleiro ganhou um prémio local por preservação cultural, com uma reportagem no Público que me citava: restaurar é perdoar o passado, construir o futuro. Inês, agora de volta ao trabalho a meio tempo, organizava leituras na biblioteca sobre literatura de exílio, ironia, pois o nosso era um regresso às raízes. Miguel crescia, gatinhando pelas carpetes com padrões de azulejos, rindo para o mar como se o reconhecesse. Mas a mente, sempre à procura de fendas, questionava: era esta paz duradoura, ou ilusão? Num seminário de psicologia, debati com o professor, um homem seco como um figo seco: a vingança psicológica, Sr. Oliveira, é o maior autoengano. Ela mantém o traidor vivo na tua cabeça. Concordei, mas adicionei: e o esquecimento? É possível. Ele sorriu: sim, mas requer vigilância. Como um barco em mar calmo. Na primavera, viajámos a Sintra, o lugar do nosso casamento falhado, mas agora redimido. Alugámos uma carroça puxada por burros, subindo a serra onde os palácios de contos de fadas se erguem como sonhos de pedra. Miguel, no colo de Inês, apontava para as névoas, nuvem. E eu, vendo o castelo dos Mouros contra o céu, senti o ciclo fechar, a traição começar em névoa, mas agora a clareza reinava. Tomás sumiu de novo, rumores de um acidente em Angola, mas nada confirmado. Ana casou-se com um professor, segundo o Facebook que espreitei uma vez por curiosidade mórbida. Deixei-os ir, fantasmas desvanecendo no horizonte. O tempo no Porto tem o ritmo de um relógio de sol, marcado pelas marés que sobem e descem como respirações profundas, e com os 2 anos de Miguel, aprendi que a cura é cíclica, não uma linha reta, mas uma espiral que sobe, tocando o passado mas elevando-se. O rapaz era uma força da natureza, cabelo loiro como o sol de agosto na Nazaré, olhos que questionavam tudo, correndo pela marginal com balde e pá, construindo castelos de areia que o mar levava, só para ele rir e recomeçar. Inês e eu equilibrávamos a vida como um barco em equilíbrio, ela na biblioteca, organizando clubes de leitura sobre autoras portuguesas esquecidas, Flor Bela Espanca, com os seus versos de paixão e dor, eu no estaleiro, agora sócio minoritário com o Sr. Ramos, expandindo o ateliê para incluir cursos de verão para turistas. Vêm de todo o lado, contava-lhe à noite, enquanto Miguel dormia no quarto ao lado, sonhando com sereias. Americanos a quererem ser capitães por um dia. Mas sob a superfície, o oceano interno agitava-se. O curso de psicologia avançava, mergulhando em temas como o narcisismo familiar, conceitos que iluminavam a dinâmica da minha infância como um farol corta a névoa. O pai, o construtor solitário, a mãe, a pacificadora cega, Tomás, o eterno menino mimado. Percebi que a traição não fora só deles, mas o culminar de um padrão, eu, o fiável, sempre sacrificado no altar da harmonia falsa. Nas sessões de grupo, partilhava anonimamente: cortei laços, mas o corte sangra ainda. Os outros, uma mulher traída pelo marido, um homem abandonado pela irmã, assentiam, as vozes e quando como confissões num confessionário de Mafra. Uma tarde de junho, o mar estava bravo, ondas a rebentarem na parede da foz como fúria contida, quando recebi a chamada. Era o detetive, voz rouca de anos de cigarros: Oliveira, o teu irmão. Morto. Acidente de carro em Luanda. Bebeu, perdeu o controlo. O telefone escorregou na mão suada, o mundo inclinou-se como um barco à deriva. Como? Sou como Karma, não é? Deixou uma nota, diz ao João que sinto muito. Desliguei, sentei-me na areia, o rugido das ondas abafando o choro que subia. Inês encontrou-me horas depois, Miguel no colo, um balde de conchas na mão. O Tomás, expliquei, voz partida como casca de nós. Ela ajoelhou-se, abraçando-nos aos 3, não chores por ele, João. Chora pelo menino que foste, pelo irmão que merecias. Naquela noite, bebemos vinho do Dão em silêncio, Miguel a desenhar barcos tortos no papel, e eu contei histórias, não de ódio, mas de memórias boas, as corridas na praia de Troia, o Tomás a roubar maçãs do pomar do vizinho, rindo enquanto fugíamos. O funeral foi virtual, uma missa em Angola transmitida por Zoom,
com tios distantes a murmurarem orações. Eu não fui, em vez disso, fui ao Cabo da Roca, o fim da terra europeia, onde o vento uiva como banshee. Lancei ao mar uma carta não enviada, Tomás, o machado caiu. Descansa em paz. As ondas levaram-na, e com ela, o último peso. A vida acelerou então, como um barco com vento de feição. Miguel entrou na pré-escola, uma casinha colorida em Matosinhos com cheiro a giz e sumo de laranja. Ele voltava com desenhos de famílias felizes, pai, mãe, filho, um cão imaginário, e eu pendurava-os na parede do ateliê, ao lado de fotos de barcos lançados. Inês publicou um livro modesto, uma coletânea de ensaios sobre mulheres na literatura portuguesa, dedicado ao meu capitão e ao nosso pequeno marinheiro. Mas a vingança, esse fantasma persistente, teve o seu último sussurro num outono chuvoso. Ana apareceu no Porto, anunciada por um e-mail tímido. Passo por aí a caminho de uma conferência em Vigo. Posso ver o Miguel? Só um oi. Inês e eu debatemos à mesa, com rojões a arrefecerem. É o teu passado, João. Mas o nosso futuro. Concordei, com condições, num café público, supervisionado. Ela chegou pontual, mais velha mas serena, com um casaco de lã cinzento e um sorriso hesitante. Miguel, aos 2 anos, escondeu-se atrás das minhas pernas, peixe tímido. É grande, disse ela, voz embargada. Conversámos superficialmente, o tempo, o mar, os livros. Ela contava do marido, um homem calmo que a faz rir de novo, eu, da família nova. No fim, ela estendeu uma mão a Miguel. Olá, sobrinho. Ele tocou-a, curioso, e nesse toque, viu o perdão não dito, não meu, mas do tempo. Partiu, e nós ficamos, o café a aquecer as mãos frias. Sentiste? Perguntou Inês. Sim. Fechado. E era, o ciclo da dor, quebrado não por machados, mas por mãos estendidas. O inverno trouxe neve rara no Porto, um manto branco que transformava a ribeira num postal de Natal. Celebramos com uma ceia estendida, amigos do estaleiro, colegas da biblioteca, risos e quanto como sinos. Miguel, com uma coroa de papel, proclamava brindes, pelo mar. E eu, erguendo a taça, brindava internamente ao homem que emergira das ruínas, resiliente, não vingativo. 5 anos se passaram como o Douro em maré alta, fluindo veloz, deixando sedimentos de crescimento na margem. Miguel, agora um rapaz de 7 anos com pernas compridas como paus de vassoura e uma paixão por futebol que o levava a chutar bolas na praia da Foz até o sol se pôr, era o centro do nosso universo. Pai, conta a história do barco que voa, pedia ele à noite, aninhado na cama com lençóis de velas e âncoras. E eu contava, misturando factos do estaleiro com fantasias, saveiros que desafiavam nuvens, capitães que domavam tempestades com risos. Inês e eu éramos um par sólido, como o carvalho que usava nas restaurações, flexível na torção, mas inquebrável. O livro dela ganhara um prémio modesto da Associação de Escritores Portugueses, levando a palestras em Lisboa e até no Porto, onde citava essa com o fogo de quem redescobre a pátria. Eu, promovido a gerente do estaleiro, via o negócio expandir, parcerias com museus navais em Setúbal, ironia do destino, restaurando relíquias que outrora o pai admirara. O passado, agora, era um eco distante, como o sino da Torre dos Clérigos ao longe. Tomás morto há anos, o corpo repatriado e enterrado em Setúbal num túmulo simples, sem cerimónias. Visitei uma vez, sozinho, deixando uma concha da Foz na lápide. Irmão, o mar leva tudo. Ana enviava cartões de Natal, fotos de família, com 2 filhos pequenos que se pareciam com ela, e nós respondíamos com as nossas, um intercâmbio cordial de estranhos ligados por fios tênues. Mas a vida, em Portugal, terra de fado e fatalismo, reserva reviravoltas como curvas no Tejo. Num verão de 2030, o estaleiro recebeu um contrato grande, restaurar o iate de um antigo cliente, agora em decadência, que ancorara em Leixões. Ao inspecionar o casco, corroído como memórias negligenciadas, o dono, um homem envelhecido de Setúbal, com sotaque arrastado, reconheceu-me, Oliveira. O filho do construtor. Ouvi da tua família. Lamento. A conversa fluiu para o passado, e ele mencionou, o teu irmão. Tomás, não era? Tinha talento, mas desperdiçava. Tu, construíste. As palavras reacenderam faíscas, mas não chamas. Em vez disso, convidei Inês e Miguel para um piquenique em Troia, a praia da infância, agora um resort de veraneio, mas ainda com areias que guardavam pegadas antigas. Miguel correu para o mar, gritando desafios às ondas, enquanto Inês e eu nos sentámos sob um guarda-sol, mãos entrelaçadas. Sentes? Perguntou ela. O quê? A paz. Completa. E sentia, o machado, outrora arma, agora era ferramenta, usada para talhar berços, não crânios.
A família tóxica, cortada como ervas daninhas, dera espaço para florescer algo autêntico. Miguel voltou, molhado e risonho, com uma estrela de mar na mão. Olha, pai. Um tesouro. Abracei-o, sentindo o sal na pele dele misturar-se ao meu, e soube que a verdadeira vingança era esta, uma vida rica, não em ódio, mas em amor conquistado. Anos mais tarde, quando Miguel partiu para a Universidade em Lisboa, Engenharia Naval, como o pai, escrevi o livro. Não um romance, mas memórias, ondas de traição, uma jornada de corte e reconstrução. Publicado por uma editora pequena no Porto, vendeu modestamente, mas as resenhas tocavam na alma. Oliveira disseca a psique portuguesa com a precisão de um ferreiro. Apresentei na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, com Inês ao lado, agora avó em potência, e Miguel na primeira fila, orgulhoso. Ana veio à apresentação, com o marido e filhos, um ciclo de vida que se entrelaçava sem dor. Abraçámo-nos, velhos conhecidos, orgulhosa de ti, João. E eu de ti, Ana. Sobrevivemos. Tomás, em espírito, estava lá, no capítulo final, onde o perdoava não por fraqueza, mas por humanidade partilhada. Agora, reformado precocemente, vive na Foz com Inês, vendo o mar de varanda. Miguel casa-se no próximo verão, em Sintra, redimindo o lugar da traição com votos novos. O sol poente tinge o Atlântico de ouro, e eu, com um copo de Porto na mão, ergo um brinde silencioso, à família que escolhi, aos laços que cortei, à vida que naveguei. O Machado. Enterrado na areia de Troia, enferrujado e esquecido. O que resta é o homem que emergiu, inteiro, navegante eterno.